Supercarros para os Estados Unidos são como comida saborosa para a Inglaterra. Simplesmente não se associa uma coisa à outra. E isso não é sem motivo. Ao pesquisar sobre esse assunto, contei apenas 12. 12 supercarros de verdade legítimos totalmente feitos nos Estados Unidos. Isso não é muito. Olá pessoal, sou o Stipe e esta é minha lista dos 7 melhores supercarros feitos nos Estados Unidos. Droga, Número 7. Que melhor maneira de começar a lista do que com o mais novo Corvette, que finalmente, depois de 7 gerações, veja bem, é um supercarro de verdade. Sem dúvidas quanto a isso. No passado, os Vettes eram de todo tipo. Carros elegantes para passear no boulevard, esportivos com toque de muscle car ou, nas versões mais insanas, verdadeiros matadores de gigantes. Mas esses carros nunca foram isso. Exóticos. Sim, a potência e a velocidade estavam lá, mas o interior de plástico montado com a precisão de um Stormtrooper era simplesmente difícil demais de ignorar. Isso mudou agora. A 8ª geração está cheia de fibra de carbono, Elo Alcantara e outras coisas do lado mais caro da tabela periódica. A cabine é premium e a condução está melhor do que nunca, agora que o Corvette tem motor central. Finalmente, e que motor é esse? O Z06 preparado vem com um V8 de Detroit que é moderno e avançado como qualquer coisa que você verá saindo da Itália. Uma joia de engenharia de alta rotação com motor aspirado que entrega 670 cavalos de potência. É o V8 aspirado mais potente já feito. Além disso, graças ao seu virabrequim plano, o novo Corvette ruge como um exótico italiano também. Nos vemos na próxima. Na verdade, toda a vibe do Z06 lembra muito a 458 Speciale, e para muitos esse é o melhor Ferrari já feito. Gostaria que o novo Corvette tivesse um design melhor. Isso aqui não tem DNA de Vette nenhum, é só um supercarro genérico, mas é um supercarro sim. Então, bem-vinda ao Clube Chevy. Número 6. Se exclusividade é o nome do jogo, então que tal o Falcon F7? Falcon o quê? Esse supercarro de motor central do meio oeste foi ignorado por todos, exceto seus 7 compradores. E isso é uma pena. Eu entendo. O Falcon não tem uma longa e celebrada história como a Ferrari, e ser um supercarro de boutique significa que algumas peças são menos exclusivas e mais de catálogo. As rodas côncavas, por exemplo, têm uma cara bem forte de peça de mercado de reposição. A tela do interior está mal encaixada e o motor é de outro carro. Foi assim que a Koenigsegg começou. Veja onde está agora. Além disso, o F7 também vem com muita coisa boa, como o chassi monocoque de corrida feito de carbono e Kevlar. O motor é um LLF7 verdadeiro e testado do antigo Z06, mas depois de um toque especial da Langenfelter, agora ele entrega 650 cavalos de potência. Há também uma opção biturbo com 1.100 cavalos. O melhor é que você controla essa potência com um câmbio manual de 6 marchas. 1.100 cavalos com 3 pedais? É melhor você ter muita coragem guardada na cueca. Mostre que você tem coragem de verdade e não só um pouquinho de ousadia. Então, se você queria uma Ferrari F40, mas com mais potência e um preço menor, o Falcon é para você. E para ser sincero, não parece incrível? Duvido você achar um supercarro mais intimidador que esse. Duvido mesmo. Filho da mãe. Número 5. É difícil imaginar um carro que consiga ser mais Lamborghini que a própria Lamborghini, mas o Vector W8 dos anos 1990 definitivamente conseguiu. Olhe para ele. Só o design já é suficiente para fazer o diabo suar a camisa. E se você pensou, ei, isso parece mais com a era espacial dos anos 70 do que com os anos 90, bem, você está certo. É dessa época que vem o primeiro protótipo, mas circunstâncias econômicas desfavoráveis adiaram o projeto por 2 décadas. Então, depois de todo esse tempo, como ele era? Ele era ao mesmo tempo terrível e incrível. Vamos começar pelas coisas boas. Além do visual, o desempenho também era de outro mundo. O motor V8 biturbo entregava 625 cavalos superando McLaren, Bugatti e todos os carros de Le Mans homologados para as ruas. Mas o motorista podia apertar alguns botões bip bip boop, sabe? Aumentar a pressão do turbo para 14 psi e aí você tinha 1.200 cavalos de potência. 1.200! Há mais para impressionar: estruturas de favo de mel de alumínio, fibra de carbono com Kevlar e outros materiais aeroespaciais. O interior lembra mais um caça a jato do que um carro. Infelizmente, o W8 era muito mal construído. A revista Car and Driver recebeu 3 carros para fazer algumas avaliações e testes, mas todos os 3 quebraram.
André Agassi pegou um W8, mas acabou queimando o cabelo dele e pegando fogo. Ele só precisava de mais tempo no forno. Só porque algo quase sempre quebra não quer dizer que não seja ótimo. Isso mesmo, vagabundas. Número 4. Falar sobre carros com muita potência inevitavelmente vai nos levar a Hennessy. Uma preparadora que vai turbinar sua caminhonete, muscle car ou até um Lotus para 1000 cavalos ou mais. Mas boas notícias porque recentemente eles decidiram construir um carro próprio também. Este aqui. O Venom F5 é o resultado e ele é 100% sob medida, construído do zero, um foguete sobre rodas. Apesar de todos os destaques deste carro, o motor é a verdadeira estrela. No meio do F5 está um V8 de 6,6 litros com um par de turbos do tamanho de cães encolhidos e componentes internos normalmente encontrados em dragsters. Ele gera mais de 1.800 cavalos de potência e é facilmente o motor mais extremo encontrado em qualquer tipo de carro de rua. E agora, o que todos vocês querem saber: quão rápido ele anda. De 0 a 60 milhas por hora em 2,5 segundos, quase o mínimo que a física permite, ainda mais sem pneus slick e sem tração nas 4 rodas. No momento em que os pneus traseiros agarram o asfalto, o F5 deixa todos para trás. Em uma arrancada até 250 milhas por hora, o Bugatti Chiron fica tão para trás que parece estar em outro fuso horário. O Koenigsegg Regera também não consegue acompanhar. E quanto ao totalmente elétrico Rimac Nevara, até ele vai ficar sem fôlego tentando acompanhar o Hennessy. Então, quando ele vai parar de acelerar? Ainda não foi testado, mas as simulações mostram que a velocidade máxima do F5 é 340 milhas por hora. Isso é inútil, sinceramente. Número 3. Você pensa que o GT Retro voltou para superar a Ferrari de novo, mas na verdade foi um presente da Ford para si mesma pelos 102 anos da marca. Quase isso. Mas que presente foi esse? Um V8 modular todo de alumínio, superalimentado, barulhento e estridente, com um câmbio manual que faz um clique seco e uma dirigibilidade ajustada pelo mago da Lotus. O GT era um supercarro de manual, dramático, rápido, barulhento e no espírito dos carros americanos velozes, adivinha quanto a Ford pediu por ele? $1 milhão. Isso é bem menos que a Ferrari, por isso não conseguiam produzi-los rápido o bastante. Mas e quanto ao novo? Embora ele pareça incrível e seja melhor em todos os aspectos do que o Retro, ainda tenho uma crítica a fazer sobre ele. Este novo GT V6 foi secretamente desenvolvido para ser primeiro um carro de corrida de sucesso e depois um carro de rua. Isso ainda é evidente na forma como ele dirige, mais arisco, bruto e apertado, parecendo um carro de corrida, não um supercarro. Em uma estrada comum que não é tão lisa, o novo GT pula tanto que parece que você dirige um carro com Parkinson. Acho que eu me divertiria mais em um V8 manual, mais dócil, mais barulhento e com algum conforto também. Mesmo assim, quem recusaria isso? Sinceramente, ambos merecem um lugar na lista. Número 2. Colocar o Tuatara acima do Hennessy como supercarro pode irritar alguns, mas tenho meus motivos. Há muito tempo, a velocidade máxima desses carros que quebram recordes está simplesmente alta demais. Estamos na casa das 300 milhas por hora, mas onde os compradores podem atingir essa velocidade? Antes de citar as autobahns alemãs sem limite, tenho más notícias para você. A velocidade máxima é apenas uma ferramenta de marketing, algo que faz as pessoas falarem, não andarem nessa velocidade. Para a SSC, uma montadora pouco conhecida e em ascensão, esse burburinho é exatamente o que precisam. Então, quando saiu a notícia de que o Tuatara atingiu 330 milhas por hora, as pessoas prestaram atenção e logo metade da produção planejada já estava encomendada. Depois, descobriu-se que o Tuatara não atingiu essa velocidade, mas isso pouco incomodou os compradores. Este ainda é um carro incrivelmente capaz, como você esperaria, com 1.750 cavalos rugindo atrás de você, aerodinâmica ativa, compósitos de carbono, blá blá blá, as coisas de sempre de $2 milhões. Mas o que realmente diferencia esse carro é o design. Ele simplesmente faz você querer dizer uau. É disso que se tratam os supercarros. Drama, não apenas os números. Por isso a Lambo é a rainha dos supercarros e o Tuatara fica acima do Hennessy, que é mais rápido, mas tem visual genérico.
Eu só queria que tivesse um nome melhor. O que você disse? Você dirige um molho tártaro? Número 1. Como falei, o recorde de velocidade é uma poderosa ferramenta de marketing e queria que Cellini também tivesse aproveitado isso. Assim como Hennessy, Steve Cellini também foi famoso entre preparadores de muscle cars e decidiu criar seu próprio carro do zero cerca de 20 anos antes do rival texano. Inspirado no McLaren F1, o S7 também era um verdadeiro tour de force em potência e aerodinâmica. As primeiras versões tinham um motor V8 de 550 cavalos que permitia ultrapassar 240 milhas por hora. Quando surgiu a versão biturbo mais potente, todos esperavam que ela destronasse o Big Mac facilmente. É que eles nem sequer se deram ao trabalho de tentar. Então, quando a Bugatti conquistou a coroa da velocidade com o seu Veyron de 1000 cavalos de potência, Cellini respondeu à altura com 1000 cavalos próprios no S7LM. E de novo, ninguém pensou: ei, por que a gente também não chama a atenção? Então as pessoas perceberiam que o S7 não era apenas um míssil de velocidade máxima, um possível recordista, mas também excelente quando a estrada vira um emaranhado de curvas. Nada estranho ao saber que, na versão de corrida, Cellini precisou reduzir a potência e o pacote aerodinâmico para seguir as regras. É realmente uma pena que um carro tão impressionante quanto o lendário McLaren e depois o incrível Bug nunca tenha decidido se impor um pouco mais. Bem, então eu faço isso por ele. O S7 é o melhor supercarro americano já feito. Pronto, falei. Mais 3 supercarros americanos. Consegue adivinhar quais? Você concorda com a lista? Comente aí embaixo, curta, se inscreva, blá blá blá, e eu te vejo no próximo vídeo. América! Porra, aí sim!